Meus irmãos, graças a Deus, o Senhor tem nos dado o privilégio de ter a sua palavra em nossas mãos e o privilégio também de poder discutir de forma que o Espírito de Deus nos ajude a compreender as verdades do Evangelho para que possamos crescer na graça e no conhecimento e esse crescimento possa nos ajudar a participar no reino de Deus, que possa nos ajudar a ser participativos. Por isso que estudar teologia, irmãos, é com espírito de oração, com os joelhos no chão, clamando ao Senhor para que possamos estar atuantes no reino do Senhor. Que o que nós vamos estudar concernentes à teologia, concernentes às escrituras, em relação à pessoa e obra de Jesus, possa nos fazer melhores cidadãos, melhores pais de família, melhores pessoas no reino de Deus, numa sociedade que carece tanto de luz brilhando nessa escuridão, nessas trevas que dominam a sociedade. Esse é o espírito de oração, essa é uma palavra de oração, que Deus nos ajude a estudar com piedade, com graça e com entusiasmo. Muito bem, vamos ao nosso texto. Nós vamos estudar nessa aula a genealogia. São dois textos que vão nos informar acerca da genealogia de Jesus, ok? Então, primeiro nós vamos aí discutir de uma forma preliminar, de uma forma panorâmica também, as questões, o que é uma genealogia e como cada um dos autores, lembrando aqui que quem vai dar a genealogia, quem vai oferecer a genealogia de Jesus é o Mateus e o Lucas. O Marcos não tem esse interesse de genealogia porque ele escreve para os romanos, né? Tem toda uma questão literária por trás do texto aí, porque não precisa necessariamente da genealogia. O João, ele fala da origem divina, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Se ele fala de genealogia, é João 1,14 que diz o Verbo se fez carne. Então também não tem esse interesse teológico aí em questão da genealogia. O Mateus, por escrever para os judeus, e o Lucas, por escrever para os gregos, ele tem essa necessidade cultural de falar da genealogia, de dizer de onde Jesus veio na questão humana. Então, vamos às nossas considerações sobre essa genealogia. Então, o que é uma genealogia, né? Nós temos aí, resumido nessa frase aí, genealogia conta a história humana de Jesus. Mateus é uma genealogia progressiva, começa de Abraão, vai até Jesus, você está vendo aí barra Deus, né? Porque essa é a intenção, vai de Abraão até Deus, então ela é progressiva, começa no humano e vai para Deus. O Lucas, ela é regressiva, ela começa em Jesus, a partir do a priori, do pressuposto que ele é Deus, melhor dizendo, da humanidade de Jesus e vai até Deus, né? Então vamos recapitular aqui para não ocorrer confusão nessa informação que eu acabei de trocar aqui. Mateus é progressiva, vai de Abraão até Jesus, que é Deus. O Lucas é regressivo, ele vai de Jesus até Deus, né? É essa a questão aqui. Muito bem, vamos às informações propriamente do texto. Vamos considerar primeiro a genealogia de Mateus. O texto de Mateus capítulo 1, do 1 ao 17, nós temos ali a genealogia. Então vamos a algumas considerações. Mateus começa por Abraão, o pai da fé para os judeus, e termina em José, o pai legal de Jesus, ok? Então nós sabemos aí que o José, ele não é o pai biológico, mas ele vai entrar na história, na genealogia, como o pai legal de Jesus. A intenção de Mateus com a genealogia é unir os dois testamentos. Então nós acabamos de terminar em tese aí, né? Malaquias encerrou o Antigo Testamento e vamos começar Mateus. A genealogia é como se ligasse, se unisse, desse uma coesão cronológica, uma unidade cronológica, um sentido teológico para os dois testamentos. Então, por isso que você tem de Mateus chegando aí na encarnação de Jesus. Então, a intenção de Mateus é unir os dois testamentos. São informações que vão nos ajudando a dialogar teologicamente com o texto. No primeiro versículo do texto de Mateus, os nomes são representativos. Então, quando você lê o nome, você não deve apenas ler o nome de uma forma
de maneira informal. O nome ele tem um desdobramento teológico, ele tem uma representação teológica. É como se fosse um ícone. Você tem o ícone e o ícone ele representa alguma coisa além dele mesmo. É isso que está acontecendo aqui. Então nós temos aqui 4 nomes no versículo 1 que eles são representativos. Por exemplo, o nome de Jesus é o nome histórico, o nome do cidadão que nasceu em Belém. Quantos Jesus nós temos nas páginas do Novo Testamento? Alguns Jesus, porque Jesus é um nome comum. Se você tomar, por exemplo, a Bíblia NTLH e tiver um pouco de paciência e ler a história da crucificação, você vai descobrir na Bíblia NTLH da SBB que o nome do Barrabás é Jesus. Então você tem 2 Jesus ali naquele caso. Jesus, o Cristo, e Jesus, o Barrabás. Então dá uma olhadinha lá no texto da crucificação, do julgamento de Jesus, você vai descobrir. Então Jesus é o nome histórico, o nome do cidadão que nasceu em Belém. Cristo é o nome grego equivalente ao hebraico Messias, o ungido. É um designativo divino. Então, quando nós lemos Jesus Cristo, nós temos aí a informação que o nome Jesus, ele indica a historicidade, o cidadão, o indivíduo que morava, que nasceu na Palestina, e o Cristo, de origem divina. Então, o próprio nome de Jesus, ele já é altamente teológico, olhando por esse viés. Além do nome Jesus Cristo, o primeiro versículo da genealogia traz o nome Davi. Esse é o designativo real. Ele remonta à importância histórica, teológica, monarca do Davi. E o outro personagem, que é mais antigo ainda, Abraão. Indica que a profecia sobre Abraão se cumpriu em Jesus. Então, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12:1. Então, esses 4 nomes, eles têm importância teológica no texto de Mateus. Jesus Cristo, Davi e Abraão. 4 nomes que não estão ali por acaso, mas eles têm interesse teológico, interesse ou desdobramento teológico. Ainda na genealogia de Mateus, nós temos no primeiro versículo os nomes que são representativos, né, que nós já falamos aí, o slide acabou sendo reproduzido aí 2 vezes. Então vamos nessas considerações aqui. Jesus, recapitulando, já que estamos aqui mesmo, né? Jesus, o nome histórico, o nome grego. Ô Josias, precisa cortar aqui, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Nós temos aqui também, na genealogia de Mateus ainda, a informação de mulheres. O Mateus, ele menciona mulheres. Então, não é comum mencionar mulheres em genealogias. O Mateus, ele vai citar 5 mulheres. E todas essas mulheres, nós temos aí alguns problemas de ordem moral. Vamos a elas. Tamar disfarçou de prostituta para seduzir Judá. Esse texto você pode ler em Gênesis 38, do 13 ao 30. Nós não estamos aqui fazendo juízo de valor. Se você ler a história de Tamar, você vai perceber que ela tinha que defender alguns direitos ali, né? Questões da lei do levirato, essa coisa toda. Nosso tema aqui, nós não estamos fazendo juízo de valor, apenas mostrando que são 5 mulheres e todas elas têm algum problema de ordem moral ainda. Não é juízo de valor, apenas constatação que além de mulher, nós temos aí alguns problemas. Além da Tamar, nós temos aí a Raabe. A Raabe, ela é uma gentia e é uma prostituta. Nós temos essas informações em Josué 2, versículo 1. Ruth foi uma moabita. Os moabitas, eles foram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor por 10 gerações. O texto de Deuteronômio 23:3 nos ajuda a compreender. Outros textos também vão nos ajudar a compreender alguns problemas que os moabitas tiveram com os israelitas. Então nós temos aí a Ruth também. A Betseba cometeu adultério com Davi. Esse caso talvez seja aí o mais conhecido por nós. Basta ler o texto de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ver aquele horrível incidente na vida de Davi com Betseba. E por fim, a Maria. A Maria, ela engravidou
fora do casamento. Você percebe aí que eu coloquei um ponto de interrogação, porque esse assunto da Maria nós vamos discutir com um pouco mais de calma na outra aula. Imagine a Maria, ela chega com a notícia para o José dizendo que está grávida. O José sabe que o filho não é dele. Nós temos aí algumas informações, principalmente de Lucas, que vão nos ajudar a compreender a complexidade, ou pelo menos aceitar teologicamente para discutir a complexidade do tema da gravidez de Maria. Então nós temos aí 1, a Tamar, 2, a Raabe, 3, a Ruth, 4, a Betseba e a Maria, 5 mulheres que estão inseridas na genealogia de Jesus para o Mateus. Não é comum citar mulheres, e ainda mais com esses problemas que elas podem ter carregado na sua biografia, né? O que isso nos ensina? Que a história dessas mulheres, ela ensina que a graça de Deus, ela é ofertada a todos nós. Essas mulheres, elas foram aceitas pela graça, ok? Então, já pela inserção dessas mulheres na genealogia de Jesus, o Mateus está querendo dizer que Deus é gracioso para salvar pecadores, ok? Então, nós temos aí o assunto da graça já explícito nesse texto. Ainda falando da genealogia apresentada por Mateus no capítulo 1, ela está dividida em 3 blocos de 14 gerações. Então você olha lá, o texto vai informando, né? Desse até esse, daquele até aquele e de outro até outro. São 4 blocos de 14 gerações. O primeiro bloco é de Abraão até Davi. Esse bloco de Abraão a Davi, nós temos aí uma ideia de teocracia, mostrando que é Deus que governava aí. É claro que nós vamos olhar a coisa de maneira sistemática, né? Porque antes do Davi já tivemos o Saul, que havia sido rei. Mas, de uma maneira geral, vamos olhar aí uma teocracia. O que é a teocracia? Teocracia significa que Deus era o rei, que Deus governava. No segundo bloco de 14 gerações, nós temos de Davi até a deportação. Essa deportação aqui é óbvio que se refere àquela deportação de Nabucodonosor, que deu em 3 fases. Então, essa deportação é de Davi a deportação. Se o primeiro bloco ele estava nos falando sobre a teocracia, no segundo bloco nós temos aí a informação da monarquia. E depois, o último bloco, nós temos da deportação até Cristo. O que isso nos informa historicamente? A sujeição a um governo estrangeiro. Então, esses 3 blocos de 14, eles relatam períodos distintos, períodos históricos, políticos distintos de Israel. O primeiro bloco, teocrático, o segundo, monárquico, e o último bloco é a ideia do governo estrangeiro. Depois que Israel voltou do cativeiro, quando se cumpriu aquela visão de Ezequiel 37, eles voltaram a ser uma nação, eles não tiveram mais um governo autônomo, eles tiveram um governo vassalo, um governo que estava debaixo de um governo maior. E na época de Jesus, o governo maior era o governo... Qual era o governo? Era o governo de Roma. Então vamos pensar do retorno do cativeiro, da deportação até Cristo. Tivemos aí os medos persas, tivemos os gregos, tivemos aí os romanos, né? Basicamente essa é a história. Então essas divisões têm essa intenção de nos ajudar a compreender esses períodos históricos. Ainda trabalhando a questão da genealogia de Mateus, o texto diz o seguinte no versículo 17: José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, né? Então, essa palavrinha aqui, faltou um Czinho aqui, mas nasceu Jesus. Na hora de digitar aí deu um probleminha. Muito bem, o importante para nós aqui é a questão teológica. Se você pegar o texto de Mateus e ler o capítulo 1, do 1 ao 17, todos os personagens citados em Mateus, ele usou o termo gerou. Esse gerou aquele, aquele gerou aquele outro. Quando nós chegamos no versículo 17, o Mateus escreve, nasceu Jesus, da qual nasceu Jesus, né? Para Jesus ou para José, ele não usa o termo gerou. A expressão no qual está no singular e se refere somente a Maria, enfatizando que José não é o pai de Maria e, ao invés de gerou, usou nasceu.
Esse texto do versículo 17 nos ajuda a compreender que Jesus não teve a participação humana em Maria. É que Maria ela foi aquilo que a gente chama em teologia de portadora de Deus. Ela foi fecundada pelo Espírito Santo de forma milagrosa, exclusiva. Milagrosa porque foi o Espírito Santo que fecundou, foi o Espírito Santo que gerou, que fez a criança ser gerada no ventre dela. Então você vai lendo o texto vai dizendo, esse foi gerado desse, que gerou aquele. Quando chega em Jesus, ele diz assim, da qual nasceu Jesus. Não usa mais o verbo gerou, porque Jesus não foi gerado pelo José. Ele foi concebido, Jesus nasceu do Espírito Santo através de Maria. Então, essa expressão da qual nasceu Jesus nos ajuda a compreender que Jesus não teve um pai biológico, ele nasceu pela concepção do Espírito Santo de Deus. Ainda nessa questão da genealogia, nós temos aqui agora a genealogia de Lucas. Esse texto de Lucas, ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 23 ao 38. A descendência natural de Jesus, né, nascido de mulher. Eu coloquei aqui o texto de Gálatas 4:4, lembrando, né, do que Paulo disse, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Então, para lembrar aqui, nós estamos falando agora da descendência, o Lucas ele vai dar ênfase nessa humanidade de Jesus. O Mateus escreveu para os judeus e iniciou a linhagem de Jesus por Abraão. Para os judeus, bastava saber que Jesus descendeu do pai da fé. Então, todo judeu, o que ele pensava? Ele pensava no Abraão, no pai da fé, nesse sentido genealógico. Então, quando você fala em Abraão, para um judeu, ele conhece a história de Abraão, ele conhece a promessa de Gênesis 12, que Deus disse, o Abraão, de você vai vir uma grande nação e todos serão abençoados. Então, quando você começa uma genealogia e fala do Abraão, você não precisa dizer mais nada, porque ele é o pai da fé. Automaticamente, os judeus já entendem que do Abraão vem Deus. Então, ele para a genealogia ali. O Lucas, ele escreve uma outra cultura para os gregos. Então, o Abraão não tem significado teológico para eles, não tem significado histórico para eles. É claro que quando eles conhecem o Evangelho, aí o Abraão passa a ter. Mas como cultura, como nação helênica, grega, o Abraão não tem significado. Então, o Lucas precisa estender um pouquinho mais a genealogia para que haja compreensão do que ele está querendo dizer. Então, comparando aqui o Mateus e o Lucas. Quando o Mateus ele para em Abraão, já está automaticamente compreendido, está subentendido que Jesus ele pertence à família de Abraão, que foi prometido por Deus. Logo, Jesus é Deus. Essa é a conclusão. O Lucas não. O Lucas precisa estender um pouquinho mais, porque Abraão não tem relevância histórica, cultural para o grego. É claro que um grego, quando ele aceita, recebe a fé, aí então Abraão passa a ter sentido para ele. É por isso que o Lucas vai estender um pouco mais. Então, repetindo aqui, se o Mateus escreveu para os judeus e iniciou a linhagem de Jesus por Abraão, para os judeus bastava saber que Jesus descendeu do pai da fé, ponto. Lucas, por escrever para os gregos, ele foi além. Ele incluiu Abraão no versículo 34, mas para um gentio, Abraão não tinha tanta relevância. O grego admirava os casos mitológicos, por isso a genealogia de Lucas termina em Deus. Qual era aí a mitologia que eu estou citando aí? Você lê nas histórias dos mitos essas ideias de semideuses, a união de deuses com humanos, e surge lá um ser híbrido, um semideus. Os gregos gostavam dessa coisa aí. E a ideia o sonho de consumo de um grego era ser Deus. E aí o Lucas, então, aproveitando essa matriz mitológica cultural dos gregos, ele constrói a genealogia de Jesus, mostrando que de fato existe um homem que é Deus. Não quer dizer que todos podem ser Deus, mas existe alguém que de fato é homem
e Deus ao mesmo tempo. É 100% homem e 100% Deus. Então, a mitologia, ela admitia uma união entre Deus e o homem, né? Ou uma mulher e um Deus. Daria aí um ser híbrido, uma mistura de semideuses, vários casos mitológicos. Então, o Lucas, como escreve para um público grego, ele vai dizer: existe um homem que também é Deus, e você precisa conhecer. Esse homem é Jesus, o Cristo. Ele é nascido de uma mulher e a família dele é essa. Ele tem descendência na terra, ele tem linhagem genealógica, mas ele, ao mesmo tempo que é homem, ele também é Deus. Então você percebe que nós não podemos desprezar as genealogias, tanto de Mateus quanto a de Lucas. A de Mateus são vários temas teológicos. O Lucas também tem um propósito teológico, mostrar que nós cremos num Deus que se encarnou. Ele chama Jesus Cristo, nasceu em Nazaré, ele é filho, ou morou em Nazaré, nasceu em Belém, veio de Nazaré, ele é filho de uma mulher, mas ele também é Deus. E aí então ele conta o seu evangelho. Esse homem, ele morreu, mas ele ressuscitou como Deus. Então vale a pena nós dominarmos o tanto quanto possível a genealogia, dominar a teologia da genealogia de Mateus e também de Lucas. Deus abençoe em nome de Jesus.